Todos muito bem-vindos a mais uma noite de atividades. Aqueles que nos acompanham pela primeira vez, as nossas atividades. A prece inicial, após essa prece, é feita uma palestrinha, hoje com a nossa companheira Patrícia. Depois, fazemos o estudo do Evangelho. Em seguida, o estudo do Evangelho hoje vai ser com a Francelina. E em seguida, passamos vibrações. Após as vibrações, damos os passes e, finalizado o passe, recebemos a corrente do Dr. Bezerra de Menezes e as atividades são encerradas com uma prece final. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, procurar sentir a boa energia, preparada pela espiritualidade superior. Vamos pedir a Deus e a Jesus para que as atividades da noite de hoje transformem um ambiente de paz, de harmonia, possamos assimilar os conhecimentos que aqui serão transmitidos, possamos colocá-los em prática. Convidamos então a nossa companheira Patrícia para fazer a palestrinha do Ler de hoje. Boa noite, que Jesus ilumine nossas mentes, nossos corações. Então, hoje, continuando o estudo do livro Fonte Viva, a lição que caiu para que eu estudasse, para trazer aqui hoje, é a número 74, que fala sobre quando há luz, o tema, Trata de um trecho de Paulo, que está no Evangelho, lá na segunda carta aos Coríntios, tem uma frase que diz o seguinte: o amor do Cristo nos constrange. Então, quando eu peguei esse, fui ler, eu falei, nossa, que estranho isso, O amor do Cristo nos constrange. Achei assim, parecia um pouco controverso, Então, tem que estudar. E essa lição de hoje, para mim, foi bem desafiadora, porque vocês vão observar aí que eu reproduzi o texto, tem muitas palavras diferentes, Tem uma linguagem tanto rebuscada, que a gente não usa do português correto, Então, foi um pouco desafiador. Mas, vamos lá, então. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. O que é isso, Quando Jesus vem, os ensinamentos de Jesus vêm de encontro na nossa vida, em algum momento a gente tem contato com eles, a gente acaba modificando o nosso caminhar, Porque eles vão interferir na gente, vão ter um peso isso na nossa vida. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras e para fé inoperante. Então, a partir do momento que a gente começa a ter acesso aos ensinamentos de Jesus, começa a compreender o que tudo aquilo queria dizer naquela época, qual a mensagem que Jesus queria deixar para que chegasse até os dias de hoje, para que a gente pudesse aplicar, não tem mais como a gente voltar atrás. Nosso organismo todo se modifica, nosso ser espiritual vai sendo alimentado e modifica. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Então, aqui, para aquilo que a gente conhece na Terra, a gente vai se sentir um pouco deslocado, vai achar um pouco esquisito, parece que as coisas não se encaixam mais. Isso, se a gente traduzir para o nosso dia a dia, às vezes, assim, a gente para pensar de alguns anos atrás, quantas amizades que a gente acabou se afastando, ou que tomaram outro rumo, ou a gente mudou de local, mora num outro local hoje, tem uma outra energia. Quantas coisas no nosso caminhar vão modificando, que modificam o nosso pensar, o nosso entender. E nessa questão espiritual, quando a gente tem contato com esses exemplos de Jesus,
E a gente fala muito em Jesus aqui, porque nós seguimos uma linha das religiões ocidentais, né? Então, Jesus é o nosso modelo, o maior modelo. Claro que outras religiões mais orientais têm outros modelos, mas são todos aqueles seres mais espiritualizados que vieram na Terra, tiveram uma experiência na Terra, para mostrar exemplos para a humanidade. E aí, a partir desse momento que a gente tem esse contato, a gente sente o nosso ser inundado. Então, modifica algo dentro da gente. Categoriza a massa comum por desajustado. Então, é comum também, né, que o quê? Que as pessoas em geral na sociedade comecem a achar que nós estamos desajustados, que nós estamos saindo daquilo que era o convencional. E realmente, se a gente for pensar nesse sentido, sim, porque a gente está deixando de agir de determinada maneira para agir de uma nova. E aí, naquele ciclo de convivência nossa, vai causar uma estranheza mesmo. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. A partir do momento que a gente começa a se voltar para o bem, começa a ter consciência da imortalidade, da existência, né, do nosso espírito após a passagem do corpo físico, a gente começa a ter esse contato, a gente sabe que Jesus vai ocupar, que esses exemplos do bem, da caridade, de amor ao próximo, vão ocupar a nossa vida lá no íntimo. E aí vai ser uma mudança de dentro para fora, né? Ou, em alguns casos, de fora, né, para dentro. A gente começa nas atividades e muitas vezes convence nossos sentimentos, né? Renova-se toda a conceituação da existência. Então, a partir desse momento, eu coloquei uma imagem aqui, muitos de nós entramos num período de reflexão, às vezes de conflito até, porque tudo aquilo que a gente talvez acreditava, vivenciava até então, pode já não fazer mais tanto sentido. E a gente fica um pouco desorientado. Então, parece que a gente começa a repensar nossa existência. Mas o que será que eu estou fazendo aqui? Será que depois existe algo? Para onde que eu vou? Qual que é o objetivo de eu passar por isso? Porque uns nascem, né, com tantas condições financeiras e amparo, e outros nascem à margem da sociedade. Então, essas questões, elas mexem com o nosso profundo lá, com o nosso espírito, né? E o que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Então, aquilo que a gente achava muito legal, de repente não faz mais sentido. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa o abandono. Então, às vezes, a gente tinha um objetivo, não, porque eu vou trabalhar, porque eu vou trocar de cargo o ano que vem, daí o ano que vem eu trabalho mais um pouco, no outro ano eu troco de novo, né? E a gente fica naquele looping automático de ter as coisas, e de repente, quando a gente tem contato com esse plano espiritual, com esses exemplos do bem e da caridade, a gente começa a se preocupar com o ser. Ao invés de ter, é ser, né? O que eu estou sendo? O que eu estou servindo, né, ao próximo? Que eu estou recebendo desse próximo, como eu estou recebendo, né? E aí até coloquei aqui, né, fizeram uma charge do Chico Xavier, uma fala que é dele, que ele diz que o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Transitório é o quê? É o que é aqui da Terra, né? É a nossa roupa, é o sapato, é o carro, é o dinheiro, é o móvel, é tudo aquilo que a gente tem serve de instrumento para a nossa vida aqui na Terra. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Então, né, Chico Xavier já disse, ao invés, né, de ficar olhando tanto no espelho, a gente se preocupar tanto com as nossas vaidades, a gente deveria interiorizar, olhar mais para dentro de nós, do nosso íntimo, e trabalhar essas questões internas, né? Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então, ele conclui, por que a gente ainda está mais preocupado em olhar no espelho que olhar para dentro de nós, né? Enxergar os nossos defeitos, para tentar aparar eles, ver as qualidades que temos e trabalhar para exercitar mais, compartilhar com o próximo, porque a gente ainda não tem esse senso de eternidade, né? A gente, muitas vezes, tem uma crença um pouco vacilante. A gente acredita, mas não acredita. A gente diz que tem fé, mas no momento de um aperto, a gente se desespera. Então, ainda somos falhos nessa parte.
Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Então, nessa lição do livro Fonte Viva, a nova Fonte Viva, ela convida a gente a trabalhar sem descansar, sem esmorecer, né? Sem abandonar. E aí aqui tem uma outra falinha que eu encontrei na internet, que também é de um livro de Chico Xavier, que é Cartas do Coração, também pelo Emmanuel, que diz o seguinte: cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia. E aprendendo a servir sem descansar, seguiremos do vale escuro da ignorância para os cimos da vida, onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor. Se a gente se ocupa trabalhando no bem, a gente sai daquele lodo, aquela nuvem, às vezes, de ignorância, de materialidade, de instintos mais primitivos que a gente ainda tem e começa a buscar um pouco mais da luz, né? E aí, no outro trecho da lição 74, fala o seguinte: converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Bom, então daí eu fui pesquisar o que é esse estuário, né? Eu nem sabia o que era isso, como é que a alma vai se transformar no estuário. E aí, estuário, eu achei aqui explicando que é o ambiente aquático de transição entre o rio e o mar. Quando a gente tem um rio é de água doce, ele está se aproximando para desembocar no mar, existe um espaço que as águas se fundem. A água doce do rio com a água salgada do mar. Esse espaço aqui, ele é chamado de estuário. Então, é uma região que normalmente tem turbulência, tem a água se revirando, porque está misturando. Uma está fazendo pressão daqui para cá e a outra daqui para lá. E são águas diferentes, né? E existe uma outra condição também de estuário, que às vezes o rio está vindo e ele se subdivide em vários e depois se amontoa para sair no mar. Então, ele se subdivide, ele ganha força e quando eles juntam numa única saída para o mar, também vem com muita pressão essa água. Então, o que eles fizeram, o que essa lição Emmanuel trouxe para nós, que eu entendi, né? Que quando a gente começa a ter esse trabalho todo do lado espiritual do bem, a nossa alma, ela fica nessa zona de turbulência, nessa zona de movimentação. E aí, a gente vai buscar o quê? Fala ali, buscando arrimo. A gente vai tentar se agarrar nas margens, né? Para quê? Para a gente não afundar. E então vai sofrer muitas pressões das dores alheias. Quando a gente abre a nossa mente e o coração, trabalha para o bem e para o próximo, a gente tem empatia pelo que o outro passa. A gente começa a perceber as dores do outro e perceber que as nossas, às vezes, são muito pequenas. Então, a gente sai daquela lamentação e consegue se tornar maior, consegue ajudar a fazer algo pelo outro, né? A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro, em que o mestre se aflige. Eu fui ver o que era madeiro também. É uma peça grossa de madeira que serve de sustento para fazer viga de telhado ou de assoalho de casa. Também eles usavam esse termo e falavam sobre a cruz de Jesus, que ela era feita de madeira, porque era uma tora bem grande de madeira, né, de sustentação. É o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. Então, a partir do momento que a gente tem esse contato com Jesus, parece que ele ali no sofrimento dele se faz vivo dentro da gente, para a gente não esquecer, né, o exemplo que ele deu, que ele passou. O único refúgio que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. E aí até achei uma frasezinha, né, na internet que fala: pode custar, pode até doer, mas se eu quero e acredito, eu sei que eu vou conseguir. Então a gente se esforça para poder ser um pouco melhor. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Então a gente tem que saber que muitas vezes a gente vai estar sozinho na caminhada, que a gente vai
acontecer coisas que não nos satisfazem, que a gente não fica feliz, mas a gente tem que aceitar. A gente não pode desistir da fé. Então, a caminhada ela não é fácil, mas a gente tem que seguir perseverante. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Então, no final, ele explica, né? A luz celeste vem chicotear a gente até que a gente abandone as zonas inferiores em definitivo. Então, muitas vezes a vida vai trazer várias dificuldades para que a gente batalhe e possa sair daquilo. E aí, para a gente finalizar, o amor é uma linda promessa onde se encontre. E o fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Então, essas duas coisas, por exemplo, aqui eu coloquei o modelo de uma árvore florida, uma laranjeira. Quando ela está só em flores, ela tem um perfume agradável, né? Uma vista, é algo que parece que preenche a nossa alma. Mas a gente precisa dos frutos maduros para nos alimentar. Então, o alimento ele tem que ser completo e ele passa por vários ciclos. Tem que alimentar a alma e tem que alimentar o corpo também. E aí, então, esse é o aprendizado de hoje, que Jesus nos convida para o trabalho sem cessar. Agradecemos as palavras da Patrícia e passamos agora para o estudo do Evangelho com a dona Celina. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver. Hoje nós vamos falar no capítulo 13, item de 11 a 15, beneficência. Esse capítulo é só amor, só fala de amor. É difícil, mas Jesus constrange. Tanto amor que ele tem por nós, caridade moral e caridade material. São duas vertentes. Essas vertentes, ela plano espiritual é sensacional. Ninguém pode dizer assim, eu não posso fazer caridade, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer caridade? Nós estamos falando isso para os ricos que têm, que podem. Não é verdade. Aqueles que não têm, ficam com a caridade moral. Aqueles que têm um pouquinho mais, ficam com as duas. Caridade moral e caridade material. Emmanuel chega e diz, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Então, na caridade moral e na caridade material também pode. Se eu tenho muito, eu faço mais. Se eu tenho pouco, eu faço menos. Mas deixar de fazer, não. Então, veja, o amor é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É difícil mesmo. É muito constrangedor falar de Jesus dentro da nossa miséria humana. Jesus é a âncora divina. Ele se posicionou como nosso servidor. Ele mesmo que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha só, para servir. Olha, servir quem? Nós aqui. Se nós tivéssemos ideia de onde Jesus veio, o que ele fez para reduzir a luz dele, a potência dele, a força dele, num corpo físico desse parecido com os nossos, cada mesmo constrangido. Então ele vem e diz, sede bons, caridosos, essa é a chave do céu, que tendes em vossas mãos. O que nós temos nas nossas mãos? O amor. Nós não cultuamos o amor. Por isso a gente fica mesmo diante de tanta grandeza, de tanta riqueza, de tanta beleza. Que dia que a gente vai criar coragem para começar, ao invés de vingar, amar. Amar pela ignorância daquele que não é capaz de amar. Então, as maravilhas
faz de amar, ama duas vezes. Ama por ele e ama por você. Então, a gente assim vai cumprindo o nosso dever. Cumprindo esse dever, a estrada da felicidade deve abrir-se para todos nós. A grandeza da vida é a consciência da gente estar amando. Ter certeza. Qualquer momento da vida, que você possa reverberar essa energia que a gente já traz com a gente, para produzir aqui. Veja, quando fizerdes um banquete, presta bem atenção. Quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e os escravizados. Aí alguém chega e fala, não vai encher de pobre andante, mendigo. Não é isso que Jesus diz. Essas palavras absurdas se tomarmos ao pé da letra. São sublimes, quando procuramos entender do Espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, no lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Não é isso que ele quer dizer. Então, à primeira vista, se ler o Evangelho, você já se retrai. Não é para essa encarnação ainda. Entendeu? Fazer, não. Sua linguagem era quase sempre figurada. O que é a linguagem figurada? É facilitada, para a gente poder entender. Ele fazia isso já nas parábolas. E a gente que tinha que cantar, figurar a informação que estava lá. E mesmo disse, né? Que as palavras, elas são tem atrás dela tirar o véu da letra. Se nós não tirarmos o véu da letra, a gente fica na superfície. Então, sua linguagem era sempre figurada para os homens rudes de compreender os tons mais delicados do pensamento. E precisava usar essa de linguagem forte que produzisse o efeito mais decisivo. Veja aqui, precisa a criança, uma pessoa, pedir para mim. Se eu passo ali e eu vejo, eu não preciso pedir. A irmã fala assim, atende o próprio que te bate a porta, enquanto não tens o amor, não tem a caridade suficiente para ir atrás dele, para não esperar ele me pedir. Não tem ainda essa capacidade. Ah, mas como que eu vou? Tem que trabalhar, tem família, tem isso, né? Tem milhões de... Pode ser. Não é isso. É para a gente olhar. Olha aqui na frente. Na realidade, o pensamento ele se revela por essas palavras. E serás bem-aventurado, serás feliz. Por quê? Esses não têm como que ter. O que pede para vender? Para convidar somente os pobres? Aqueles que não têm condição, não é os paupérrimos, é aqueles que não têm condição. Porque normalmente, no dia de festa na casa da gente, só vem os amigos ricos. A rua fica intransitável com os carros. Tem gente que até fala assim, eu só convido gente que tem carro. Quer que se mostrar. Se não tem carro, não vai. A perna não serve. A perna é muito mais importante que o carro. Entendeu? Então tem ideias de todos os tipos. E é isso que a gente tem que, aos poucos, levar. O que vale dizer, serás bem-aventurado, porque esses não têm como dizer que não deve fazer o bem com vistas à retribuição. Eu dou presente conforme eu ganho. Tem gente, é assim que eles falam. Tem pessoas que vão na loja saber o preço do presente que recebeu, para retribuir ou... Parece incrível, mas é real. Eu tive loja e a pessoa chegava e falava assim, não queria um presentinho, sabe?
da porcaria também vou dar. Está querendo retribuição. Eu falei, credo, que horror. De repente ela deu. Eu sempre prometendo. Não deu. De repente ela não tinha dinheiro certo. Ela fez o maior sacrifício para dar esse para vocês. É nada, Eu me arriscava a levar um chumbado. Mas olha isso, você vê. Olha aí a situação. Nós somos diferentes. Quando faz um mentira, tudo bem, mas nós podemos ir. Não precisa colocar no alto-falante que a gente está fazendo isso. Nem quando pede na porta, a gente não faz. A gente não dá. Porque passa pela cabeça da gente tanta coisa. Eu ficava tão indignada quando a gente pedia, a pessoa ficava para mim. Está lá do quarto. Agora não tem, passa outro dia, não tem nada. Ninguém recebia a gente. Eu pensava que no final que Deus, se fosse Deus, eu fazia desaparecer todos os alimentos. Já apareci para você não contar. Aí eu tenho meu marido, por isso que você não é Deus. Se fosse, tinha vingança, você está vendo? Mas é a reação que a gente sente. Porque ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa. Pode sim. Mas a gente, agora, né, agora, é claro, agora, qualquer patada que eles me derem, eu vou agradecer, porque eu aprendi. Que é assim que a gente ganha nas bem-aventuranças, é com Jesus. É maltratado, porque alegre, com tapete para você passar, com um sininho para tocar, não vai ter. Vai ser irreconhecido. Não vai ser reconhecido. Nunca. E Jesus não foi porque nós temos que ser. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor, puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. Olha aí. A gente quer. E, ao mesmo tempo, um dever de cada indivíduo para que os demais, em todas as circunstâncias. É um dever nosso. Se você se autoanalisar, você vai ter. Eu tenho saúde, tenho um bom emprego. Por que eu tenho que ficar só com essas coisas? Por que Deus tanto meu filho, para minha família? Quando eu vim morar aqui tinha 1.500 metros quadrados. Eu pensei assim, meu filho não saía no quintal. Eu que tinha que subir na árvore para mostrar para ele como é que subia na árvore. E ninguém queria vir aqui fora. E tinha muita turfa. Eu ficava pensando assim, alguma coisa dentro de mim, será que Jesus está tão velho para mim? Eu não sei capinar, não sei nada. Dentro da cidade, olha aí, tinha um propósito. Tinha que passar por todo aquele sacrifício. Mas está hoje aqui, para eu, olha só, para eu pagar alguma dívida de vida passada. Eu tenho que dar o meu terreno. Tem que sair ali fora, catar, aqui era um lixão, catar aqueles resíduos de construção e trazer para dentro. Todo mundo passando para ir para a festa da Vida das Graças e na Relíquia. Religião, casamento. Não tinha ideia. Não tinha ideia nenhuma. O material você tem. Você constrói. Vai em frente. Segue em frente, em silêncio. Entende? Agora, você olha para trás, você vê que você era muito mais jovem, muito mais sem experiência. Chega. Ele não dá cruz. Não dá cruz mais pesada que os nossos inimigos. Ele dá tudo certo para as nossas forças, as nossas energias. Porque se ele desse cruz mais forte,
não tinha como reclamar. Sabe das coisas. Então, em todas as circunstâncias, nós podemos sim. Olha para trás e vê. Para de reclamar. Olha para trás e vê quanta dor, quanta gente cega. Anos e anos a fim. A gente tem tocando carro. A gente tem que refletir e dividir, é compartilhar. Nós não temos mais tempo para o egoísmo, porque a terra está aí, torturando de aflição, de um verão forte que a gente vai herdar, e a gente não pode. Não fazemos nada de exigir de nós. Uma próxima, ontem o Espírito falou assim, não se preocupe com isso. Você pode encaminhar na está aqui, amanhã você pode tomar. Você nega. Não dá para negar. Não dá. Não é meu. Eu sou repassante. Mesmo comprando com o meu dinheiro, eu sou repassante. O INSS que paga para mim. Está certo que eu paguei uns meses lá. Não tem desculpa. Eu não sou fariseu para ficar arrumando desculpas para alojar nos meus vícios. Não dá. É incrível. Falar do amor, aí ó, Jesus instruindo os apóstolos. É um amor que deveis procurar a paz do coração. A pessoa está numa aflição, numa depressão, cheia de doenças. Mas é um amor. Você se recolhe, se fecha. Como é que faz? A luz fica geneticamente fechada, como é que vai participar? Ela não sai. Mas também não entra a luz para ela. Saia, procure o sol. O sol é um antibiótico. É no amor que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Surge dos nossos atos as aflições. Tanto a alegria como as aflições. Surge dos nossos atos. Atos bons, alegria de viver, saudação à terra, amor a todos. Atos maus, aflições, dores, tristeza, amargura. Mas o fulano é tão mau e está lá. Você não sabe o motivo dele. Não sabe. Quantos riquíssimo. Agora entendendo dinheiro. Então, sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tem. Sede bons, sustentai vossos irmãos, estipar a horrível chaga do egoísmo. Joga fora, deixa vencer tudo, está no alimento vencido. Cumprindo esse dever, a estrada da felicidade deve abrir-se para nós. Vai abrir. Vai abrir. Porque no radar de Deus, ele vai captar você onde você estiver. Ele é de justiça, ele é de amor. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de Cristo. Quer dizer, não é só você ir lá levar uma coisinha e embora. Não. É você, durante um mês, a gente passa muito bem em casa, tem muito alimento. Então, que a gente tenha responsabilidade. A teorização basilar da interpretação espírita acerca da caridade parte do estudo da lei de justiça, do amor e caridade. Fora da caridade não há salvação.
Não é fora da igreja, não. Não é fora do espiritismo, não. É fora do amor. Nesse contexto, a caridade se configura como a síntese de todo o Evangelho de Jesus. O amor é a mais sublime virtude moral que conduz o espírito à perfeição. É o amor. Cristo não nos disse tudo que se refere às virtudes de caridade e de amor, porque vós deixastes de lado esses divinos de lado os ensinamentos de Deus. Depois a gente fala, não sei o que acontece comigo, o que acontece isso. Eu gostaria que colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas, sabe? Isso, né? Tem ideia. Vicente de Paula, que falou. São Vicente de Paula, lá. A grandeza da vida é a consciência de amar. A grandeza do amor é chegar lá, é ter certeza de ter conquistado uma gota do amor. Essa gota vai multiplicar. Essa gota vai fazer com que ela vai expandir. Ela vai resplandecer. Diante de tanta miséria, existem também as misérias. Essas palavras podem também ser aplicadas no sentido mais literal. Quando vos convidarem para a sua mesa, os que podem, como dizem, honrá-lo e retribuir-lhe com o convite. Só convido aqueles que esquecem na casa dela, nunca me convidou. Isso já é vingança. Olha aí. Depois, no dia seguinte, ele leva lá, sabe? Demo lá se não é resto de prato. Nossa, boa, é tão bom, deixa eu... Jesus está vendo. Outro, pelo contrário, fica satisfeito de receber parentes ou amigos menos fortunados que tenham vergonha dos parentes pobres. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los a trazer um presentão. Esses, sem ir buscar os cegos e os fortunados, praticam a nossa. Se sabe disfarçar o benefício com sinceridade. Quem se ama de verdade procura possuir controle emocional, procura compreender as pessoas, estar sempre ou a maior parte do tempo com a vida, esquecer a opinião alheia, não guardar rancor, e raiva, estar sempre disposto a perdoar e ter coragem. Confiança e segurança para recomeçar. Ter certeza que está conquistando o amor e que o Pai para aquilo. Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir. Né? Porque não tem outro caminho. É o amor da paz de Jesus. Agradecemos a Dona Celina. Vamos agora passar ao nosso momento de orações. Momento de vibrações é o momento em que nós direcionamos as nossas melhores energias àqueles irmãos mais necessitados, aqueles irmãos normalmente esquecidos no dia a dia por muitos de nós. Pedimos a Deus, a Jesus, permissão da espiritualidade superior que protege essa casa, direcionar as nossas melhores energias,
lares, desanimados, perambulando sem destino. Deus, envolva cada um desses irmãos. A misericórdia de Deus também possa tocar o íntimo daqueles que se encontram nas casas transitórias, nos presídios, nas casas de recuperação de viciados em drogas. Toque o coração de cada uma dessas pessoas. A cura divina possa, de alguma forma, resplandecer no íntimo de cada um. A misericórdia de Deus se expanda também e seja derramada sobre aqueles irmãos que se encontram abandonados em asilos, esquecidos nos hospitais, passando por dores físicas, por dores espirituais. A paz, o amor infinito de Deus e de Jesus envolva também a cada um desses irmãos. Tocamos também o amor infinito de Deus e de Jesus, das crianças que se encontram nos orfanatos, rogando pela adoção, rogando pelo carinho, rogando por um olhar de amor, de infinita misericórdia de Deus, envolva esses irmãozinhos. A imensa luz de Deus e de Jesus seja derramada sobre toda a face da terra e se expanda também por todo o universo, hoje e sempre. Agora solicitamos aos nossos companheiros passistas que se dirijam à câmara de passe e aqueles que desejarem tomar um passe serão encaminhados.
Irmãos, agora é o momento em que nós recebemos a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. Os abnegados irmãos já se fazem presente junto de nós, dispostos a trazerem as energias benéficas do espaço em benefício de todos aqueles que sofrem males físicos, males espirituais. Então, neste momento, vamos rogar a eles os remédios necessários aos nossos entes queridos, que passam por provações, sejam elas físicas, espirituais, que a boa energia dessa corrente sirva de alívio para todos esses irmãos. Que essa corrente também possa beneficiar cada um que encontra-se passando por provações, passando por tormentos psíquicos, espirituais. Que essa corrente, Senhor, possa vir em socorro desses irmãos. Que essa corrente traga também o alívio àqueles irmãos que se encontram hospitalizados, muitas vezes sem esperança, que eles possam ter dentro de si sua fé fortalecida para passarem pelas provações necessárias. Que essa corrente expanda toda a sua boa energia nossos lares, nossos entes queridos, nossos amigos. Que essa sua infinita luz, Senhor, através dessa corrente, seja derramada sobre toda a face da Terra, irradiada por todo o universo, hoje e sempre. Agradecemos, então, por mais essa noite, agradecemos a todos e vamos encerrando, então, as nossas atividades, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, agradecendo a presença da corrente do agradecendo a espiritualidade superior que sempre prepara o nosso ambiente aqui, para que as atividades se transformem em paz, de harmonia. Agradecemos a Deus de Jesus, por podermos estar mais uma vez reunidos, adquirindo tantos conhecimentos. Na próxima semana, possamos estar mais uma vez reunidos. Agradecemos, então, mais uma vez a todos. Fica aqui também o convite para aqueles que quiserem participar dos nossos estudos, que entrem em contato com o nosso e-mail, contato@samaritanos.com.br, que algum de nossos integrantes passará as devidas informações e orientações. Deus, e que possamos estar reunidos na próxima semana. Uma boa noite a todos.